Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro Minella aqui, e na aula de hoje nós vamos falar a respeito de circunferência, beleza? Dando início então, a circunferência é o conjunto de todos os pontos que ficam a uma mesma distância de um ponto fixo no mesmo plano. Então, vamos lá, vamos falar o português claro aqui. Ó, nós temos um ponto fixo, certo? Que será o ponto O, tá? O centro da nossa circunferência. E aí nós vamos estabelecer uma distância fixa, tá? Essa distância, que nós chamamos de R aqui, é o raio da nossa circunferência. Sabe quando você utiliza o compasso, que antes de você traçar a circunferência, você determina qual que vai ser o raio, qual que vai ser a distância do ponto central? Sim? Então, o mesmo princípio aqui, tá? E aí, a circunferência ela é formada por todos os pontos que ficam à mesma distância do ponto central, certo? Então daí, ó, você pega o seu compasso lá e traça toda a circunferência bonitinho, não é mesmo? Não é isso que você faz? Então, aí você determina a circunferência, beleza? E duas circunferências elas são congruentes, né? Quando elas possuem as mesmas medidas de seus raios, tá bom? Os raios são iguais. Tranquilo? Vamos lá. Aí, olha só. A corda da circunferência. A corda da circunferência são todos esses segmentos de reta que unem quaisquer dois pontos da circunferência. Então, ó, uma corda seria essa corda que parte aqui do ponto M e vem até B, certo? Ó, que faz esse traçado aqui, certo? Essa aqui seria uma corda, né? Parte de um ponto da circunferência e vai até o outro, ok? Isso é corda. Professor, e se sair de um outro ponto lá e vai até o ponto da circunferência do outro lado? É corda? Não, né? Corda é segmento de reta que une dois pontos de uma circunferência, tá bom? Parte de um ponto e vai até o outro. Aqui, ó, a outra corda seria a R. A outra corda seria DP, beleza? Todas esses segmentos de reta aqui, né, representados, ó, cada um desses segmentos de reta são cordas da circunferência, ok? E aí, sabendo o que são as cordas, né, nós conseguimos saber também o que é o diâmetro, tá? Existem algumas cordas que passam pelo centro da circunferência. Lembra aquele ponto fixo que nós conversamos lá no início da aula? Então, se as cordas passarem por esse ponto fixo, se passarem pelo centro da circunferência, elas serão o diâmetro, certo? Ó, formalmente dizendo aqui, ó, é o segmento de reta que une dois pontos da circunferência passando pelo centro dela. Tranquilo? E aí o que é o raio mesmo? Ó, o raio, ponto que parte do centro e vai até uma extremidade da circunferência, beleza? E o diâmetro, ó, é uma corda, né, que passa pelo centro. Tranquilo? Lembrando aí, ó, que o diâmetro é igual ao dobro do raio. E, consequentemente, o raio é a metade do valor do diâmetro. Então, se nós tivermos um diâmetro aí, ó, valendo 10, né, se você colocar lá o diâmetro igual a 10, nós teremos um raio valendo 5. Ok? Tranquilo? Vamos dar sequência. Essa aqui talvez a primeira propriedade aqui que não é tão lógica, né? Que não é tão trivial assim. A primeira propriedade fala: todo diâmetro perpendicular a uma corda passa pelo ponto médio dessa corda. Ok? Vou ler de novo. Todo diâmetro perpendicular a uma corda passa pelo ponto médio dessa corda. Olha só, gente. Nós temos uma corda aqui, né? Ó, nós temos aqui uma corda AB, beleza? Isso aqui é uma corda. E aí, nós temos o diâmetro CD. Qual que é a condição mesmo para ser diâmetro? Ó, tem que passar pelo centro da circunferência. Beleza? Beleza. Então tá. Ó, perpendicular quer dizer que forma um ângulo de 90 graus. Tá vendo o ângulo de 90 graus aqui? Então, olha só, gente. Se nós traçarmos um diâmetro, ó, nós já temos a corda AB, certo? Se nós traçarmos um diâmetro, ou seja, uma corda que passa pelo centro da circunferência e que forme o ângulo de 90 graus, automaticamente esse diâmetro passa pelo ponto médio da corda. Como assim ponto médio, professor? Olha só, esses dois segmentos aqui são iguais, tá bom? De A até esse pontinho aqui é a mesma coisa desse pontinho aqui até B. Beleza? Olha só, gente. A segunda propriedade é talvez uma consequência aí da primeira, né?
Ó, a mediatriz de uma corda passa pelo centro da circunferência. O que é mediatriz, professor? Ó, mediatriz de uma corda, primeiro, qual que é a corda? Corda AB, tá bom? Esse segmento aqui. Mediatriz é um segmento que passa pelo ponto médio e é perpendicular, certo? Beleza. Se você fizer isso, se você traçar a mediatriz, automaticamente ele vai passar pelo centro da circunferência, ou seja, será um diâmetro também. Legal, não é? Ó, automaticamente, então, se você traçar a mediatriz de uma corda, né, ela passa pelo centro da circunferência. Perceberam que as duas coisas são bem parecidas, né? Quase iguais aí, só que uma maneira um pouquinho diferente de se dizer. Ok? Pessoal, então, ó, entendido até aqui, né? Se você quiser, você já pode dar um pause nesse vídeo, resolver os exercícios lá da página 217, vai resolver o exercício do 1 ao 5. Vou dar sequência, porque vai ter mais alguns exercícios aí até o final da aula. Posição de um ponto em relação a uma circunferência. Beleza, pessoal, existem 3 possibilidades de um ponto na circunferência. Lembra que eu falei para vocês que existem algumas coisinhas aqui nessa aula que são bem lógicas, né? Então, essa questão dos pontos aqui vai ser uma delas, mas vamos falar mesmo assim, tá bom? Ó, quando que um ponto ele é interno à circunferência? Interno à circunferência. Um ponto é interno a uma circunferência quando a distância desse ponto ao centro da circunferência é menor, grava isso aqui, ó, menor do que o raio, tá bom? O ponto é interno, então, quando a distância até o centro da circunferência é menor do que o raio, tá? E agora, ó, pergunto para vocês, o ponto A é um ponto interno à circunferência? Sim. Por quê? Porque, ó, o segmento que vai de O até A, olha aqui, ó, o segmento que vai de O até A, ele é menor, ó, esse sinalzinho que significa menor do que o raio, certo? Ó, OP não é o raio? Então, ó, o segmento OA, ou seja, essa distância aqui do ponto A até o centro da circunferência é menor do que OP, certo? Então, consequentemente, esse ponto é interno à circunferência. Os outros 2 pontos, vamos lá. O primeiro, né, ou o segundo dos 3, né, é o ponto pertencente à circunferência. O ponto ele vai ser pertencente à circunferência quando a distância desse ponto ao centro for igual ao raio. Então, ó, o ponto B, ele é um ponto que pertence à circunferência, porque essa distância aqui, ó, OB, né, a distância OB é igual ao meu raio, beleza? Quando que o ponto é externo à circunferência? Quando a distância do centro a esse ponto é maior do que o valor do raio da circunferência. Então, quem que é o raio mesmo? Raio é o segmento OP, tá? Eu estou querendo saber, estou querendo provar que o ponto C está fora da circunferência. Então, eu digo que OC, ok? Esse segmento de reta aqui, ele é maior, né? Segmento, sinalzinho de maior do que OP, que é o raio. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Ó, eu quero resolver com vocês aqui o exercício número 9, tá? Para mostrar que algumas respostas, elas podem ser dadas na forma de desigualdade, tá bom? Nem sempre as respostas são simplesmente igualdades aí. Vamos resolver junto? Ó, observe o desenho da circunferência abaixo e responda, sendo o raio da circunferência igual a 12 centímetros, ok? Qual que é o valor de OR? Qual o valor de OR? Ó, esse segmento que parte de O e vem até R. Quanto que ele vale? Letra B. Qual que é o valor de OP, né? Segmento aqui, ó, que parte do centro e vem até a circunferência, né? E qual que é o valor de OJ? Esse segmento aqui, ó, que parte de O e vem até J. Quanto que vale cada um desses segmentos? Ó, eu vou utilizar os conceitos que nós vimos agora há pouco, né? De ponto interno à circunferência, ponto externo à circunferência e de ponto na circunferência, tá bom? O segmento OR, né? Ele está dentro da circunferência, né? Você consegue ver aqui que ele está dentro da circunferência. Então, o OR, ele vai ser menor do que 12, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui para vocês as respostas. OR, então, menor
do que 12, né? Isso aqui é uma desigualdade. Tudo bem, dá para você responder assim também alguns exercícios, ok? OP, ele vai ser igual a 12. Por quê? Ele está em cima da circunferência. Joia? E OJ, ele é... Ah, aqui tá errado, né? OJ, ele precisa... Tá errado isso aqui, ó. Vamos corrigir. OJ, né? Ó, como ele é um ponto que está externo à circunferência, eu vou dizer que OJ... Vou fazer assim, ó. Vamos fazer bonitinho. Ó. Isso aqui está errado, tá? Vou escrever aqui embaixo o correto. Vou colocar aqui, ó, OJ, né? Esse segmento OJ, ele é maior do que 12, né? Maior do que o raio, beleza? Porque ele está fora da circunferência. Beleza? Vamos lá, dando sequência então. O número π, né? Π é a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro, né? Lembrando que o diâmetro é a corda que parte de uma extremidade da circunferência e vai até a outra e passa pelo centro, beleza? E π, olha só, gente, em qualquer circunferência, professor, qualquer tamanho que você pegar, o comprimento da circunferência e dividir pelo seu diâmetro vai dar o mesmo número, que é esse 3,14, e nós temos infinitas casas decimais aí depois, tá? Na apostila de vocês, na página 220, tem um texto bem interessante que conta um pouco a respeito da história do π, né? Como que os povos ao longo do tempo aí inventaram formas diferentes de determinar mais termos aqui, né? De determinar mais números aí e chegar numa aproximação um pouco mais exata do π, tá bom? Mas o que eu quero que vocês entendam é que para qualquer circunferência, ok? O comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π. E daí, professor, só sei então quanto que vale o diâmetro. Consigo determinar a circunferência? Sim, porque o π, ó, você já sabe que ele vale 3,14, né? Então vamos supor aí, né? Fazer um exemplo rápido. Um diâmetro, né? Eu digo para vocês aí que o diâmetro de certa circunferência vale, vamos ver, vale 20, tá? O diâmetro da circunferência é 20. Determine quanto que vale o comprimento, né? Quanto que vale o comprimento aí? Eu vou fazer a seguinte continha, ó. Vou dizer que o comprimento é igual a 3. É bem difícil de escrever, tá bem difícil aqui, ó. Comprimento, então, vai ser igual a 3,14, né? E substitui aqui, ó, o 20. Beleza? Quanto que vai valer meu comprimento, então? Meu comprimento vai valer 62,8. O quê? Daí você vai ver aí, ó, se o diâmetro estava em centímetro, então aqui o comprimento em centímetros também. Beleza? Da mesma forma, ó, se você conhece o comprimento, você consegue determinar quanto que vale o diâmetro. Joia? Espero que tenha ficado claro aí. Dando sequência, então, já para finalizar a nossa aula de hoje, tá? Quero que vocês vejam aqui a diferença entre circunferência e círculo. Muitas vezes aí, né? Se vocês ainda não passaram por essa aula aqui, muitas vezes é muito comum nós vermos as pessoas falando que circunferência é a mesma coisa que círculo, né? Às vezes tem uma circunferência lá e a pessoa fala, observe esse círculo aqui, né? Professor, mas qual que é a diferença dos dois? Olha só, gente, a circunferência é o contorno de um círculo, apenas o contorno. Lembra que eu falei para vocês que a circunferência é o conjunto dos pontos equidistantes ao centro? Então, é apenas esse segmento em preto aqui, ó. Ela não abrange essa parte interna aqui. E quem que vai abranger a parte interna? É o círculo. O círculo, ó, é a circunferência mais a parte interna, né? Então, eu vou citar um exemplo aqui. Eu posso dizer que o círculo seria como uma pizza, né? Com todo o recheio, né? Tudo que tem dentro da pizza aqui. E a circunferência seria apenas a borda da pizza, né? Não pega a parte de dentro da pizza, apenas a borda. Beleza? E aí, para finalizar aqui a nossa aula de hoje, vou pedir para vocês resolverem também os exercícios 11 e 12 da página 221. Ok? Pessoal, bons estudos e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Até mais!